Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Brasileiro Série A 2025, terceira rodada. Neste sábado, dia 12 de abril, às 4 horas da tarde, tivemos dois jogos. Né? O líder do campeonato, o atual campeão brasileiro, o Botafogo, jogou fora de casa contra o Bragantino e perdeu por 1-0. E no outro jogo, o Vozão enfrentou fora de casa o Juventude. E o Juventude venceu de virada por 2-1. Coincidência desses jogos. Vozão e Botafogo, visitante. Ou seja, os dois mandantes venceram. E mais um detalhe. Botafogo e Ceará eram times que não tinham perdido ainda no Campeonato Brasileiro. Vinham de uma vitória e um empate. Né? Ainda não tinham perdido. E os dois perderam. Ou seja, agora Ceará e Botafogo, cada um com uma vitória, uma derrota e um empate. Lembrando que em 2 rodadas não tivemos nenhum time que ganhou 2 partidas na sequência. Mas o papo agora é o jogo entre Juventude e Ceará. O Juventude, com essa vitória, momentaneamente se torna líder do campeonato com 2 vitórias. Mas o mais importante para o Juventude, na minha opinião, que ninguém espera, e aí eu não estou tirando aqui nenhum mérito, não estou querendo tacar balde de água fria, ninguém espera que o Juventude vai disputar o título. Mas o mais importante, vou concordar com o que o comentarista falou, é o Juventude ter 2 vitórias em casa. Ou seja, você ganhar em casa, porra, bicho, você se livra do rebaixamento, você só ganhando em casa, você se livra do rebaixamento e ainda consegue uma vaga na Sul-Americana. Vai dar para o Juventude ganhar todas em casa? Não. Mas se ele dificultar o máximo, ou ganhar a maioria das partidas em casa, não. A probabilidade de queda, de voltar para a Série B, diminui muito. Então, Juventude 2, Ceará 1. Dois times que ascenderam, voltaram à Série A, estavam ano passado na Série B e conseguiram a classificação para a Série A. Então, Juventude 2, Ceará 1, a gente vai falar rapidamente sobre esse jogo, que eu tinha falado aqui, que para mim era um jogo muito parelho, como foi, e na verdade, eu até tinha falado o seguinte, olha, esse jogo aí é um jogo que eu não apostaria, que poderia acontecer qualquer coisa. E realmente foi um jogo bem equilibrado, mas aonde acabou o Juventude, aproveitou melhor as oportunidades e conseguiu a vitória. Então, Juventude 2, Ceará 1. Eu peço a você, meu amigo torcedor da Juve, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver com lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, cara. Como eu falei, com o resultado, o Juventude é o líder momentâneo. Lembrando, nós tivemos 2 jogos até agora. Tá? Bragantino 1, Botafogo 0. E esse, Juventude 2, Ceará 1. Mas o Juventude está ali com 6 pontos. Isso é o que importa. 6 pontos, 2 vitórias, uma derrota, fez 4 gols, tomou 3, tem um saldo de 1. E o Ceará, com essa derrota, fica ali com 4 pontos. Em 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória, fez 5 gols, tomou 4, saldo também de 1. Bom, o Juventude pode ser ultrapassado pelo Corinthians, pelo Internacional, pelo Fortaleza, pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Pode empatar em número de pontos com o Fluminense, mas 5 times podem ultrapassar o Juventude. Então, no ruim, o Juventude acredito que fique ali entre os 6 primeiros. Tá? Essa é a minha visão. Até porque irão se enfrentar Corinthians e Palmeiras. 2 times que podem passar o Juventude. No caso ali, ou nenhum dos dois passa, se der empate, ou apenas um. Então,
o Juventude já sabe, vai ficar na frente ou de Corinthians ou de Palmeiras. Porque se empatar, fica nos dois. Se tiver um vencedor, apenas um passa o Juventude. Então a posição do Juventude ao término da terceira rodada, excelente. Acredito que fique ali entre os 6 primeiros. Vai ficar entre os 6 primeiros, porque o Botafogo perdeu, está com 4, já não passa. O Ceará está com 4, também não passa. Ou seja, vai ficar entre os 6 primeiros o Juventude. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Apenas, na verdade, 5 times podem passar o Juventude. Então, ele fica no G6. Agora, em qual posição? A gente não vai saber. Já o Ceará não. O Ceará está aqui na quinta colocação, pode ser ultrapassado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Cruzeiro. Pode ser ultrapassado pelo Bahia, né, que tem 2 pontos. Pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que também tem 2 pontos. Ou seja, o Ceará, acredito eu, que o Ceará vai sair desse G6 que está ali, né, que hoje é o quinto. Acredito que o Ceará vai sair desse G6. Se desses 8, 9 times aí, 4 ganharem, o Ceará já cai para a nona colocação. Vai cair para a nona colocação. Então eu acredito que ao término dessa rodada, o Ceará fique ali entre o oitavo e o 11º colocado. Beleza? Vamos aqui para a estatística. O Juventude deu 17 chutes, o Ceará 8. O Juventude deu 3 chutes em direção ao gol, o Ceará 2. Não foi um jogo com grandes oportunidades. Por quê? Porque o primeiro tempo foi um jogo muito disputado, muito brigado, mas com muito poucas oportunidades. Na verdade, o jogo deu uma esquentada no final do primeiro tempo, quando o Ceará consegue fazer um gol, e um bonito gol com o Ayla, mas na sequência, 4 minutos, 5 minutos depois, já nos acréscimos para acabar o jogo, o Ceará falha defensivamente, foi uma falha defensiva, uma bola jogada dentro da área, uma construção de jogada de Juventude pelo lado esquerdo, que virou para o lado direito, a defesa do Ceará balançou e deixou um buraco. E aí foi cruzada uma bola, justamente onde não tinha ninguém do Ceará, a bola foi jogada ali. E o Juventude empatou o jogo. Talvez se o Ceará virasse o primeiro tempo 1-0, poderíamos ter uma outra história no segundo tempo. Mas não. O Juventude conseguiu empatar. Então, no primeiro tempo, você teve ali, cara, muito pouco. Muito pouca emoção. Emoção nos 5 últimos minutos do primeiro tempo, onde saiu 2 gols. Aí você tem aqui a posse de bola do Juventude, quase 60%. Acerto de passe. Juventude acertou muito mais passe que o Ceará. O Ceará errou muito passe. Faltas. 29 faltas ao total. Acho muito. Cartões amarelos, 3 para o Ceará, 1 para o Juventude. Impedimentos, o Ceará não deu nenhum impedimento para o Juventude. O Juventude deu 3 impedimentos ao Ceará. E escanteios, 4 para o Juventude e 3 para o Ceará. Se você pegar os números, você vê que a maioria dos números foram a favor do Juventude. E aí você pega a formatação do jogo. Quando eu disse que o jogo seria muito parelho, eu achei que dava para os dois times jogarem abertos, para se encarar normalmente. Mas não foi isso que aconteceu. O Ceará, nitidamente, no primeiro tempo, deu a bola para o Juventude. Provavelmente a posse de bola do Juventude no primeiro tempo foi na casa dos 70%. Porque o Ceará não ficou com a bola. O Ceará deu a bola para o Juventude. E o Juventude com uma certa dificuldade de chegar lá também, porque estava se defendendo muito bem. Atacando muito bem, o Ceará não estava, porque parece que não era muito objetivo. O objetivo era se defender. E o Juventude, igual o Ceará, a sua zona de conforto é a transição. Então, o Juventude teve essa dificuldade de chegar à área do Ceará, porque não é a sua maior qualidade a construção, é a transição. E o Ceará, por sua vez, que estava jogando para conseguir a transição, também não estava explorando muito.
estava mais na situação de não tomar o gol. E aí, no final do jogo, você vê nitidamente que o Juventude tenta adiantar as suas linhas. O Ceará estava marcando muito bem, estava fazendo um bloco muito bem. O Ceará vai para frente, tentando fazer uma construção, e aí tem uma bola jogada por Pedro Raul. Pedro Raul grandão, consegue fazer bem o pivô, consegue tirar ali. Quando ele toca, o Alho gira o corpo, já tira o zagueiro, dá uma cavadinha, faz 1-0. Bonito gol. É um jogo onde se desenhava mais ou menos isso. Era mais ou menos isso que o Ceará esperava. Não tomar gol e numa bola fazer o gol. Então o Ceará faz 1-0. Acho que dá uma certa relaxada, porque já está no final do jogo. E aí, na minha opinião, numa bobeira defensiva e numa estratégia ofensiva do Juventude, qual foi a estratégia ofensiva do Juventude? Jogar a bola de um lado para o outro. Para quê? Para a defesa balançar e, quem sabe, cometer uma falha, abrir. Foi isso que aconteceu. O Juventude ficou balançando a bola de um lado para o outro, lado esquerdo por lado direito. Quando a bola vai para o lado direito, a defesa do Ceará corre toda, mas não corre em bloco, corre separado. E aí ela causa aquele buraco, o jogador olha, joga justamente naquele espaço que não tinha jogador do Ceará. O jogador do Juventude vai lá e faz o gol de empate. O Ceará não esperava isso. E o Juventude não deixou virar o tempo, o jogo, né, para o segundo tempo. Então, mérito de Juventude. Empata 1-1, termina o primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, o Ceará muda a postura. A postura do Ceará é outra. Qual é a postura do Ceará? O Ceará começa a ficar mais com a bola e o Ceará começa a marcar mais alto. Então, a postura muda. É, o Ceará provavelmente entende que se ficar atrás o tempo inteiro, vai tomar sufoco o segundo tempo inteiro. Então o Ceará procura ficar mais com a bola, e aí a diferença de posse de bola diminui, e tenta marcar mais alto. E aí o jogo começa a ficar como? Começa a aparecer espaço. E você marcando mais alto, você tem que correr para trás para não deixar espaço. Isso, obviamente, com o passar do segundo tempo, vai se cansando e vai abrindo espaço para todo mundo. E aí fica um jogo mais aberto. No segundo tempo fica um jogo mais aberto. Você começa, os times começam a fazer mudanças, né? Logo com 15 minutos começa a se fazer mudança ali. O jogo vai perdendo um pouco o caráter tático, vai ficando uma coisa muito mais na vontade, na técnica, né? De alguns jogadores, opções ali. O Ceará teve a estreia do Lelê. O Lelê é um bom jogador, tá? Ele apareceu aqui no futebol carioca, não me lembro se foi em Volta Redonda. Ele foi, acho que até artilheiro aqui do Campeonato Carioca. O Fluminense pegou ele. Ele fez até boas partidas pelo Fluminense, mas ele pegou um Fluminense daquela época da conquista da Libertadores. Então ele acabou não tendo tanta chance assim, mas ele ajudou bastante. É um bom jogador que eu acho que vai ajudar bastante o Ceará. Mas, como eu estava falando, o jogo ficou mais aberto. E aí, nesse jogo mais aberto, o Juventude levou mais vantagem. Juventude levou mais vantagem. As substituições geraram efeito, o tanto que o Matheus Babi acabou no primeiro lance fazendo gol numa bola rápida onde a defesa do Ceará estava toda exposta. E aí tem uma jogada lá, até ficou se estava impedimento, se não estava, Matheus Babi vai lá e faz o 2-1. Depois o Juventude começa a segurar mais o jogo, tentando sair no contra-ataque. O Ceará já está muito modificado, a parte tática do Ceará já não funciona mais, e aí vai muito mais no abafa, jogando bola para dentro da área, bota dois jogadores lá, o Raul e o Lele, e aí tenta, né? Vai no abafa, mas o Juventude, da mesma maneira que o Ceará no primeiro tempo se defendeu muito bem, o Juventude também se defendeu muito bem, e aí o Ceará teve dificuldade que o Juventude teve no primeiro tempo para chutar, para conseguir chegar dentro da área do Ceará, o Ceará teve no segundo tempo quando estava perdendo de 2-1. Então, cara, você levar lá pelas questões táticas, técnicas, individuais, físicas,
não tem como você não falar que foi injusto. Não, não. O Juventude aproveitou. Você tem 3 chutes em direção ao gol de um lado e 2 do outro. De 2 chutes em direção ao gol, o Ceará fez um gol. De 3 chutes em direção ao gol, o Juventude fez 2. Então, irmão, não tem como não falar que não foi justo. Então, Juventude 2, Ceará 1, placar justo. Juventude jogou mal? Não. Ceará jogou mal? Não. Não. Era um jogo parelho que, para mim, poderia dar qualquer resultado. E aí, uma questão de falhas, né? De exposição de circunstâncias do jogo, o Juventude acabou ganhando. Como o Ceará poderia ter virado o primeiro tempo 1-0 e conseguir segurar o segundo tempo. Agora, é impressionante o Juventude 2025, se eu estiver enganado, não perdeu em casa. Então, isso sim é de se comemorar. Então, parabéns ao Juventude pela vitória no Ceará, irmão. Não é porque perdeu, tá tudo arrasado. Não. Fez uma boa partida, mas pecou em alguns detalhes ali, e esses detalhes causaram a derrota. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!